A paz do Senhor Jesus, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, minha irmã, que satisfação, que alegria é estar com você. Seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical aqui da Catedral de Perus, sendo transmitida pela TV AD Perus. Eu sou o pastor Maxwell Fajardo, é um prazer estar aqui com você, junto aqui com os professores que estão aqui conosco, que daqui a pouquinho também estarão se apresentando, e dizer que hoje, nós estamos nesse formato da Escola Dominical, pois como você sabe, sempre que nós temos aqui uma atividade aqui na nossa igreja, aos domingos de manhã, que não seja a Escola Dominical, nós temos essa oportunidade de não perdermos a sequência das aulas, termos essa gravação tratando do assunto que seria discutido aqui na Escola Dominical. E nesse final de semana, terceiro final de semana de outubro, está ocorrendo uma festa imensa, uma festa muito linda, que é o Congresso de Adolescentes do Ministério de Perus, o CAMP, que está com uma programação toda especial, que você está acompanhando aí também na TV AD Perus. Por conta disso, não tivemos a nossa Escola Dominical aqui presencialmente, mas estamos todos nós envolvidos, apoiando os nossos adolescentes daqui do Ministério de Perus e também dando sequência à temática da aula da Escola Dominical. Então, eu já começo pedindo a você, compartilhe esse vídeo, curta, faça aí o seu comentário, mande aí o link para quem você conhece, que normalmente acompanha o trabalho aqui da Escola Dominical, para que possa assistir, para que possa estar junto conosco também. E para quem não acompanha, quem sabe hoje é o dia que ele passa a acompanhar aqui as aulas da Escola Dominical. E antes de iniciarmos, então, eu gostaria de apresentar os professores que estão aqui conosco. Começar aqui com o pastor Israel Januário da Fonseca, que é o nosso convidado especial nesse domingo para discutir conosco a lição. A paz do Senhor, pastor Israel. A paz do Senhor. É um prazer muito grande poder atender o convite dos irmãos ou a direção da escola para estar aqui dando ênfase ao assunto tão importante que esta revista está trazendo. Os assuntos tão importantes que a revista está trazendo. Eu dizia há pouco com o irmão Maxwell que realmente é um assunto de cunho teológico de muita importância, para a edificação da igreja. No domingo passado, nós tratamos sobre o corpo e as consequências do pecado. Hoje estaremos tratando aqui do corpo como o templo do Espírito Santo. Realmente, cada estudo desse, a gente vai tentando se aperfeiçoar, e precisamos. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe. Maravilha. Será uma bênção ter aqui o pastor Israel conosco e o nosso professor Isaías Gonçalves, também superintendente da Escola Dominical aqui da sede e que sempre está conosco também nessas nossas aulas, que nós temos aqui no estúdio. Paz do Senhor, professor Isaías. Paz do Senhor, pastor Maxwell. Para mim também é um privilégio, mais uma vez, poder estar aqui para contribuir um pouquinho, mais com esse trabalho da nossa Escola Bíblica Dominical. Que Deus possa continuar nos abençoando para que sejamos edificados, não só nós, mas os nossos ouvintes, onde e quando eles estiverem assistindo essa aula. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de nós. Maravilha. E o tema da aula de hoje lembrando para você que nesse trimestre na Escola Dominical nós estamos estudando corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Como o pastor Israel falou, uma lição bastante teológica, uma lição que se enquadra dentro da área de teologia sistemática, Estamos estudando aí assuntos que se enquadram dentro da disciplina de antropologia bíblica, que fala da constituição do ser humano. Então são lições muito importantes para nós, e na aula da Escola Dominical a gente tem a oportunidade de verificar como que esses temas teológicos se relacionam com a nossa prática cristã no dia a dia. E o tema é corpo, alma e espírito, e a gente tem um bloco de lições falando sobre o corpo. Na lição passada, no domingo passado, já tivemos uma lição falando sobre o corpo e hoje vamos continuar dentro dessa temática. E o título da lição de hoje, a lição número 3, é o corpo e as consequências do pecado. O texto áureo é Gênesis 3,19, que diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó e em pó te tornarás. E a verdade prática, que é uma síntese da lição, diz que o pecado do primeiro Adão
afetou o homem no corpo, na alma e no espírito, mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. Então, eu gostaria aqui de pedir ao professor Isaías para fazer aí, por favor, a leitura bíblica que é proposta na nossa lição. Pois bem, pastor, a leitura bíblica está no livro do Gênesis, capítulo 3, dos versículos 17 a 19, e depois em Eclesiastes, capítulo 2, dos versículos 1 ao 7. Diz assim, Gênesis 3:17. E a Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás do teu pão, até que tornes à terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Agora Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venham a dizer, não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem. Como também quando temerem os que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o Espírito volta a Deus que o deu. Amém. Vamos orar a Deus, pedindo para que Ele possa nos abençoar na aula de hoje, esteja presente aqui conosco no estúdio e também alcançando você que está nos assistindo. Amado Deus, glorioso Pai, nós louvamos e engrandecemos a Ti. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos da Tua palavra, de juntos, Senhor, conversarmos sobre esse assunto tão importante. Eu quero lhe pedir que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco aqui nesse estúdio, esteja também alcançando a vida de todos aqueles que estão nos assistindo. Faça, Senhor, o Teu nome ser glorificado e possamos ser edificados mais uma vez pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então o tema da nossa lição de hoje, o corpo e as consequências do pecado. E eu começo perguntando aqui ao professor Isaías, qual seria o ponto inicial aqui da nossa lição? Por onde que a gente pode começar a discussão desse assunto? Bem, pastor, o assunto como um todo, né, de suma importância, mas ele toma mais relevância quando nós olhamos o contexto que nós vamos estudar aqui, que é exatamente a separação, a ruptura do Criador com a criatura, por conta do pecado, que é o que nós chamamos de queda, né? Mas nós vamos ver que essa queda não foi apenas algo assim corriqueiro, comum, foi algo drasticamente feito, né? E que trouxe assim, implicações severas no homem, na criatura como um todo. Não só no homem, mas na criação como um todo, houve implicações severas e que isso vai continuar nos perseguindo até o momento da glorificação. Nós vamos dissecar um pouquinho mais durante a abertura da lição, mas é algo que aconteceu que poderíamos dizer assim, não estava nos planos iniciais de Deus, mas que por conta da liberdade que Deus deu ao homem, isso foi possível acontecer. E a gente
continua até hoje, milhares de anos depois, né, sofrendo as consequências disso que foi feito. Então nós vamos começar pela queda do homem. Pastor Israel. Inicialmente, eu quero até pedir desculpa que eu inverti aqui o tema da revista anterior com a de hoje, né? Quando eu citei. Na realidade, nós estamos tratando do corpo e as consequências do pecado. Eu costumo dizer o seguinte, que 3 coisas Deus nunca quis que o homem viesse a conhecer. Primeira coisa, o pecado. Para isso, ele deu ordenanças. A segunda coisa que Deus nunca quis que o homem viesse a conhecer, a doença. E a terceira coisa que Deus nunca quis que o homem viesse a conhecer, exatamente a morte. E, lamentavelmente, como disse o pastor Isaías, por não observar as ordenanças divinas, o homem veio a pecar, veio a adoecer e, como Deus havia dito, veio a morrer, tanto fisicamente como espiritualmente. E isso trouxe consequência não somente para os nossos primeiros pais, ou o casal, mas também para toda a sociedade, e nós sofremos essas consequências até hoje. Mas no decorrer do período, nós vamos ver como Deus usou de misericórdia para que nós pudéssemos superar esta maldição que os nossos primeiros pais conquistaram, né? Obrigado. Muito bem. E partindo sempre dessa ideia, né? O apóstolo Paulo, ele diz lá aos Romanos, né, que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Como os professores já falaram aqui, o projeto inicial de Deus era que o homem vivesse eternamente. E por conta do pecado, a morte ela passou a fazer parte, né, da realidade, passou a fazer parte da nossa condição. Mas antes de falar sobre a questão da morte, seguindo aqui o roteiro, né, que o comentarista colocou aqui na nossa lição, o primeiro tópico, ele começa falando a respeito da perfeição à morte, é o título do primeiro tópico. Então, antes da gente entender, né, e discutir o estrago, né, que o pecado fez na condição humana, nos fazendo sujeito às doenças, nos fazendo sujeito à morte, vale a pena, de acordo com o caminho que foi proposto aqui pela nossa lição, falar do projeto de Deus, que é o projeto que é expresso lá no jardim do Éden, que está lá nos primeiros capítulos de Gênesis. Nos primeiros capítulos de Gênesis, a gente tem esse vislumbre do que Deus planejou e do que Deus projetou para o ser humano. Então é importante, eu acho que a gente começar falando, antes de falar das consequências do pecado, que é o ponto central aí da nossa lição, falar sobre como era antes, né? Como era antes do pecado entrar na humanidade. Professor Isaías. Pastor, é um bom assunto. O comentarista, ele fala aqui na lição que nós não temos muitas informações de como era lá, e não porque a Bíblia não quis deixar essas informações, é porque a partir da queda o homem teve a sua natureza, de forma geral, desfigurada, de forma que nós não temos uma ideia de como era esse homem lá antes da queda. Assim como nós temos apenas uma ideia de como será o homem depois da glorificação, que vai ser muito glorioso, vai ser sem pecado, mas nós não experienciamos isso na nossa carne. Então nós temos uma informação que era tudo muito bom, tudo muito gostoso, tudo em paz, né? A harmonia que existia entre o homem e a mulher. Evidentemente só temos o homem e a mulher antes da queda, né? Não temos informação de mais nenhum componente da raça humana antes da queda, mas temos o homem e a mulher e a perfeita harmonia aqui. A gente então, para falar sobre isso, ficamos mais no campo da especulação de como era essa vida. E é interessante se observar, que só esse casal experimentou. Ainda o segundo Adão, Jesus, como diz Paulo, ele teve essa experiência de viver sem pecado, mas ele estava com as duas naturezas, né, ou pelo menos dentre o restante da criação caída já. Então ele experimentou uma vida sem pecado, mas com a criação toda em ruína por conta da queda. E esse casal não, ele teve a experiência de ter a paz absoluta
não só entre os dois, né, mas também com a natureza. A gente vai ver, por exemplo, que as consequências, até falei na minha fala inicial, das implicações que teve a queda. Primeiro teve a divisão, uma ruptura abrupta, né, no momento da queda, entre o homem e Deus. Teve essa ruptura. Imagina, ele nasceu, né, amanheceu o dia, tudo bem, né, durante o dia, vamos pensar assim, durante o dia que houve o pecado, e logo após mudou. Então, veja, ele dormiu bem, amanheceu bem aquele local de delícias, que é o Jardim do Éden, né? Jardim no Éden, né? Estava lá naquele local de delícias e durante o dia pecaram. Vamos entender assim, né? E na viração do dia, aqui o termo viração, na verdade, a gente imagina que é da noite, do dia para a noite, mas na verdade a viração aqui tem a ver com o termo aqui é como uma brisa, né? Um vento. É como quando Deus falou com Elias lá na caverna. Não é uma viração necessariamente que virou da noite, do dia para a noite. Mas é em algum momento que Deus se encontrava com o casal, parece que diariamente. Então veja como foi a reação. Eu fiquei imaginando como foi a reação desse casal que vivia até ontem, né, no estado de delícias, em perfeita comunhão com Deus, agora com as consequências do pecado. A primeira atitude deles foi esconder-se de Deus. Imagina como é que ficou a mente desse casal exatamente nessa ruptura drástica que perdeu essa comunhão. Então a primeira comunhão, ou a primeira dificuldade e separação que teve foi entre o homem e Deus, entre o Criador e criatura. A segunda, né, foi entre o homem e o homem, porque aí entrou já aquele atrito entre o homem e a mulher, entre Adão e Eva, no caso ali. E podemos ver também a inimizade que nasceu também entre o homem e a criatura, ou a criação de forma geral, que aí os animais que até então eram animais dóceis, que viviam lá junto ao homem, se tornaram ferozes. A própria natureza começou a criar os espinhos e cardos, né? Obrigado. De forma que tudo isso foi causa da queda. E, finalmente, nós podemos até citar assim que essa queda também trouxe a separação entre o Deus Pai e o Deus Filho, lá na cruz. Porque lá na cruz o Filho se sentiu desamparado pelo Pai. Então, veja, são consequências drásticas que foi feita, que aconteceram por conta da queda e que nós sofremos até hoje e sofreremos até o dia da nossa partida e da nossa glorificação. Então, de fato, realmente esse processo de queda, que a gente fala, a separação da criatura e o Criador, foi muito drástica e nós temos as consequências delas até hoje. Muito bem, eu queria ouvir também o pastor Israel a respeito dessa primeiro tópico aqui da lição, mas eu tenho duas questões que eu estava te ouvindo falando aqui e gostaria de colocar daqui a pouquinho, né? Mas eu queria primeiro ouvir o pastor Israel complementando, né, essa nossa abertura, né? Fazendo essa tentativa, né, de nós tentarmos imaginar se o pecado é a queda, seria a queda de que condição, né? Como era essa condição inicial, né, do ser humano? O pastor foi muito feliz na colocação dele, mas eu quero dizer o seguinte: quando, na atual conjuntura, atendendo ao apelo bíblico, a gente procura se aproximar de Deus, e a gente vai fazer a sua vontade, está subordinado à sua palavra, ao senhorio de Cristo, a gente percebe que tudo muda dentro de nós. Nós somos outros tipos de pessoas, nós começamos a sentir Deus mais de perto, enfim, tal e tal. Agora, imaginem, como o pastor disse, e a Bíblia fala, o homem tendo a oportunidade de ter a visita de Deus todos os dias, sem pecado. Imagine, se com o pecado que nos cerca, a gente, tentando vencer esse pecado, a gente sente essa presença de Deus, imagine sem pecado. Agora, essa questão de sem pecado, eu quero dizer para os irmãos o seguinte, me faz lembrar um fato, se me permite,
em que um companheiro, com todo respeito, uma certa ocasião ministrava e dizia o seguinte, que Adão e Eva, eles eram inocentes, como uma criancinha de 2 anos, não sabia o que estava fazendo. Quer dizer, realmente é uma contradição muito grande, porque jamais eu e os senhores, como homens, todos limitados, falhos, a gente não é capaz de exigir de uma criança de 2 anos determinadas responsabilidades, porque, logicamente, a sua massa cefálica não vai absorver isso. Não adianta dizer para uma criança de 2 anos de idade não mexa ali na lata de açúcar, que ela vai mexer em algum momento. Ela quer saber por quê, o que gosto tem, enfim. Então, quando o texto diz que o homem e a mulher, eles eram inocentes, é inocente no sentido que eles desconheciam o pecado. Não é? Inocente nesses termos, não é? Diante dessa situação. Então, não conheciam o pecado, a Bíblia diz que eram inocentes. Nesse sentido, repito. Logo que pecaram, aí já se passou a perceber a diferença entre viver no Éden e fora do Éden, como o pastor realmente disse. Então, o mais certo é a gente procurar usufruir deste grande amor de Deus, a pessoa de Cristo Jesus, como o segundo Adão, para nos voltar, ou para voltar a nos trazer a comunhão com Ele. Já aqui na Terra, né? Eu costumo dizer que nós temos 2 vidas. Nós temos a vida temporã, que é essa vida de 70, 80 anos, sei lá, quem consegue chegar, né? E temos a vida eterna. Portanto, quando fechamos os olhos aqui, já abrimos dentro da eternidade. Nós temos 2 vidas. Essa aqui é a verdade. E, lamentavelmente, a gente vive no meio de uma sociedade que só conhece uma, que é essa temporã, e que crê ou tem convicção de que, quando morre, acabou. Quando, na realidade, não acabou. É disso que nós estamos tratando aqui, que nós temos que tomar cuidado com o corpo. Até aproveitando para dizer, eu vou deixar isso para um pouquinho mais na frente. Obrigado. Muito bem. E o que eu queria comentar aqui, né, pensando em algo que já foi dito, porque com o pecado, e o pecado aqui, eu acho que quando a gente vai falar de pecado, a gente tem que fazer uma distinção entre pecados no plural e pecado no singular, né? Uhum. Os pecados são os atos, né? É a mentira, é o roubo, é o ato, né? que eu faço de errado. Agora existe o pecado no singular, né? O pecado. O pecado é a nossa condição que a gente adquiriu de se afastar de Deus, né? Que acaba gerando os pecados, né? no plural. Mas o pecado é uma posição que o ser humano acaba adquirindo diante de Deus, né? De dar as costas para Deus. Por isso é possível, inclusive, que alguém diga, olha, eu não cometo mais pecados, né? Eu vivo de acordo com as regras, eu não ofendo ninguém. E Jesus, lá no Sermão do Monte, vai dizer que é possível que a pessoa aparentemente não cometa nenhum ato pecaminoso, mas o seu coração está totalmente distante de Deus, né? E aí, a partir do Éden, foi isso que aconteceu, né? O pecado passou a fazer parte da realidade do ser humano. E a consequência imediata do pecado foi a morte. E aí alguém poderia dizer o seguinte, né? Porque Deus disse, né, para o casal lá no Éden, o dia que vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. E eles, quando comeram do fruto, eles não morreram de imediato, né? E alguém disse, olha, então Deus não sabia dessas consequências, porque ele disse, né, a partir do dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Mas o que acontece é o seguinte, né? Eu ouvi alguém dando uma explicação certa vez que eu achei muito interessante. Você imagina que o ser humano no Éden era como um ventilador que estava ligado na tomada. E o ventilador só funciona enquanto está ligado na tomada. No Éden, você desliga ele da tomada, né? Com o pecado, o ventilador foi desligado. E o ventilador ele não para de imediato, mas ele já está desligado, ele já não tem mais energia, né, vindo na tomada. Vai ser só uma questão de tempo até que ele pare, né, totalmente. Então a gente entende que quando houve o pecado no Jardim do Éden, foi isso que aconteceu. Eles não morreram, né, aqui eu estou falando da morte física, logicamente, eles não morreram de imediato,
mas a partir dali começou um processo, né, de morte. E é algo muito pesado até a gente pensar dessa forma, mas é a realidade bíblica. Todos nós estamos nesse processo, né? A morte ela é inevitável. E ali no Éden é que aconteceu isso. Adão e Eva passaram a morrer depois que comeram do fruto, né? Seria uma questão de tempo até que toda a energia se esgotasse e a morte chegasse. Mas, antes de passar aqui para os professores, e assim, professores, se quiserem me interromper, qualquer coisa, fique à vontade também. Né? E a outra coisa, o professor Isaías falou, né, de Jesus. Jesus ele experimentou a morte. E é uma questão que alguém poderia dizer, mas se o pecado é uma consequência, ou melhor, se a morte é uma consequência do pecado, Jesus ele não pecou, mas ele passou pela morte. Por quê? Né? E aí eu diria o seguinte, que o pecado, como já foi dito aqui, ele afetou não apenas a condição física do homem, mas ele alcançou todo o ambiente em que o homem vive, né? Toda a natureza foi afetada pelo pecado, né? A morte passou a fazer parte do sistema, né? do mundo, né? Em que a gente vive. E quando Jesus veio, mesmo não tendo pecado, né? ele entrou nesse nosso mundo, né? Um mundo que está sujeito à morte. E por conta disso ele morreu. Mas como a própria Bíblia diz, depois que Jesus morreu, a morte não tinha o que fazer com ele, ele voltou à vida. Né? Mas eu acho que dá para a gente pensar nisso, né? A morte não apenas como uma questão individual, né, de cada pessoa, mas a morte como uma realidade que passa a fazer parte de todo o sistema, né? de todo o mundo. Então, veja como que essa consequência do pecado, ela tomou esses ares tão universais, né? esses ares gerais, né? Que afetam a toda a criação. Está correto o raciocínio, pastor? Tá. E até aproveitando aí, a morte é uma coisa tão terrível, ela deixou realmente uma situação tão difícil para todo mundo, porque não tem quem não morra, todo mundo vai morrer. Essa aqui é a grande verdade, que até o próprio Jesus chorou quando estava diante do túmulo de Lázaro, que havia 4 dias morrido, né? Estava 4 dias já. Que isso porque havia ia ressuscitá-lo dali a alguns minutos, né? Exatamente, assim, mas o que ele estava observando, alguém diz assim que Jesus chorou por ver a incredulidade do povo. Ora, se Jesus fosse chorar por causa da incredulidade do povo, ele era o dia e noite chorando, né? Porque o que mais ele tinha era a incredulidade. Nós temos um caso, quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém, que ele chorou por toda a cidade de Jerusalém. Mas realmente foi porque Jesus, como humano, sentiu o quanto o ser humano padece quando a morte bate à sua porta, não é? Separando o pai do filho, o marido da mulher, vice-versa, as famílias, e deixa, como todos nós sabemos, uma tristeza, uma amargura e uma situação sem condição de reaver novamente aquele ente querido, enfim, não tem como mudar aquele quadro, porque ele se tornou, ele foi um juiz e é um juízo de Deus, não é? Agora, o que nós precisamos lutar era para a gente reaver a vida ao invés de juízo, né? Exatamente. Quando o pastor falou sobre a morte, é uma realidade da qual nós não podemos fugir, não tem para onde fugir, né? A gente, como disse, nasce já morrendo, já começa a nascer, nasce já começa a envelhecer no outro dia, todos os dias nosso corpo, e a gente vai para esse estado mesmo, não tem como fugir disso. E o comentarista fala aqui do pecado e da dor, aqui no tópico 1 e 2 ainda, e no 3 fala da velhice, né? A gente vai entrar logo após, mas do pecado e da dor é inescapável ao homem. E pior do que isso, a gente tem consciência disso. Os animais, de forma geral, não têm consciência disso, né? Embora tenha aquele sentimento deles lá, mas a gente tem esse sentimento, essa consciência de que ele vai, como o pastor Israel disse, né? E nunca mais o veremos, sobretudo as criaturas normais. Nós esperamos vê-los no céu ainda, mas as demais criaturas, as demais pessoas, não têm esperança de nunca mais ver aquela pessoa. Então isso é uma consequência, essa dor, a gente vai levar pelo resto da vida, vai ter que conviver com ela, é doloroso, uma
um acontecimento dramático no que acontece e traz transtornos para a vida de cada um. E essa experiência provocada pela morte, haveremos de passar, com exceção daqueles que estiverem, né, vivos na ocasião da vinda de Jesus. Mas nós não temos como fugir disso. Eu fico, se o senhor me permite, pastor, Pois não. pensando o seguinte: quando uma criança nasce, ela parece que nasceu no paraíso, né? Porque para a criança, ela não tem informação dessas coisas. Então, lá, a criança no berço e as pessoas chegando para presentear, enfim, a criança vai crescendo, crescendo, e num determinado momento, rindo, feliz com o pai, com a mãe, mas não sabe nada disso. E a morte já começa a ser uma surpresa logo cedo, né? Quando a sua massa cefálica amadurece, ela já vai ter uma notícia. Então, seria como se a mãe e o pai dissessem: filhinho, está tudo muito bem, você está muito feliz, numa boa família, você tem tudo, mas devo lhe dar uma informação. O prazo de validade, a vida tem prazo de validade. Você não vai ficar a vida toda com essa alegria, com essa satisfação. Tem que dar essa informação, né? Então, aí começa: não faça isso porque senão morre. Não põe o dedo aqui na tomada, senão morre. Então, a informação da morte já começa dessa forma dentro do lar. Interessante você observar isso, pastor. É que nós, né, como crentes e como continuistas, nós cremos nas curas da parte de Deus. Deus faz mesmo. Mas eu ainda digo eu costumo dizer que essas curas feitas por Deus, né, diretamente uma intervenção divina, né, a própria ressurreição, são tudo algo assim, como diria, são coisas assim que eventuais, que acontecem, que Deus intervém na natureza, né, faz uma cura, mas são provisórias, a palavra é essa, são provisórias, porque Deus nos cura hoje, amanhã nós temos uma outra enfermidade. Alguns acreditam que quando Deus cura de uma enfermidade, a pessoa nunca mais tem aquela enfermidade, mas ela vai ter necessariamente outra. E ainda assim, que aí já vamos para o tópico 3, não estou avançando, mas só, ainda assim, se você passa a vida toda, tem gente que se gaba, né? Tenho 90 anos, nunca fui a um médico. E pode ter pessoas assim, tem sim, né? Depende da genética, do modo de vida dele, mas independente disso, ele vai chegar no momento que o prazo de validade, como o senhor citou, vai expirar. E aí ele vai morrer. E, ele morreu, Deus ressuscitou. Ele vai morrer novamente. Lázaro voltou a morrer, né? Pois é. A gente não tem... ninguém vê alguém orando, pelo menos nunca vi, não presenciei alguém orando. Olha, eu oro para Deus que cure, e a gente crê que Deus cura mesmo, né? Deus transforma, faz milagres, né? Mas ninguém vê alguém orando: olha, eu quero ter a vida eterna aqui na Terra. Eu quero ficar com 200, 300 anos. Ninguém ora por isso, porque sabe que necessariamente passou dos 60, 70, como diz o Salmo 90, né? Depois disso é só canseiro e enfado. E eu já estou preocupado, que eu já estou nesse limiar aí. E de forma que a gente, para nós, para o ser humano, é inescapável isso. Nascemos, vivemos, ficamos enfermos, Deus nos cura, a ajuda da medicina também, como tem avançado, tem também trabalhado para que a nossa vida, né, seja um pouco melhor, né, com menos dor, com menos enfermidade, mas chegar num determinado momento, ninguém resolve. Sim. O que acontece é o seguinte: essa questão da pessoa morre, Jesus ressuscita, como foi o caso de Lázaro, volta a falar sobre isso e volta a morrer de novo. O que isso quer dizer? Na realidade, a Bíblia chama de ressurreição, mas na realidade não é ressurreição. O que está lá é uma força de expressão, é o que mais se conhece, né? Ressuscitou. Mas existe ressurreição e ressuscitamento. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? O ressuscitamento é exatamente um período em que a pessoa que estava morta, através de um milagre,
voltou a viver, mas vai morrer novamente. Então, isso é ressuscitamento. Mas a ressurreição não. A ressurreição é para nunca mais morrer, que é isso que esse processo que a igreja vai passar, como foi Jesus. Morreu, mas ressuscitou. Também a igreja vai passar pelo mesmo processo. Essa aqui é a verdade, essa diferença. E a primeira e única que teve foi a de Jesus, né? A de Jesus, sim. Mais nenhuma, por enquanto. Por enquanto. E é isso, né? A ressurreição é a vitória definitiva contra o poder da morte. A morte não terá mais poder. A morte voltou a ter poder sobre Lázaro e os outros casos de ressuscitamento. Ressuscitamento na Bíblia. Mas sobre Jesus não, né? Jesus de fato venceu a morte, né? Fez com que, e Paulo usa na expressão lá em 1 Coríntios 15, quando ele diz, onde está a morte, o teu aguilhão? A morte perdeu o poder sobre Jesus, não tinha mais o que fazer sobre ele. Então, essa que é a mensagem da ressurreição. É o último inimigo a ser vencido. O último inimigo a ser vencido. E essa expressão, né, o último inimigo a ser vencido, é tão interessante porque na filosofia, inclusive, é tratada dessa questão da morte, e diz que todos os medos que o ser humano tem, se você for fazer uma análise de qualquer tipo de medo que a gente tem, se você for puxar lá um fiozinho, vai chegar na morte, né? Por que a gente tem medo, por exemplo, de ser assaltado? Você vai ser assaltado, vão levar o seu dinheiro, isso pode te prejudicar, você vai ter alguma perda, tal, e essa perda pode contribuir para que você não fique bem, enfim. E se você for puxar uma coisa, lá no final é a morte. Por que a gente tem medo novamente? Ser assaltado. Vai que acontece alguma coisa no assalto e eu perco a minha vida. Né? Todos os nossos medos, de uma forma ou de outra, se você for puxar lá no final, vai chegar na questão da morte, vai chegar nessa questão da nossa finitude. Né? A morte passou a fazer parte da realidade do ser humano. E como alguns disseram, é uma realidade presente em todos e também não tem essa questão da idade. Né? A gente pode dizer, olha, todos vão passar pela morte depois que chegarem em determinada idade. E também isso não é realidade, né? A gente falou das crianças, há crianças que morrem, né? Há inclusive casos de natimortos, né? Pessoas que morrem antes, né? Quer dizer, morrem na hora do parto, né? Enfim, a morte passou a fazer uma parte da nossa realidade e sem que a gente consiga prever. O máximo que a gente pode fazer é evitar, né? Que ela chegue mais depressa. Em alguns casos, nem isso nós conseguimos fazer. Então, essa questão, né, que a gente está tratando aqui na lição de hoje, mas depois, no último tópico, a gente vai voltar para essa questão da redenção, né, do problema, da solução para esse problema da morte. Mas, professores, eu acho que a gente pode caminhar um pouquinho mais, indo aqui para o nosso segundo tópico, vai falar sobre a responsabilidade humana, para depois nós falarmos do arrebatamento e da glorificação. Então, professor Isaías. Pois bem, pastor. Responsabilidade humana vai falar do corpo e livre-arbítrio. Né? Então, tem uma discussão a respeito de liberdade humana ou livre-arbítrio que sempre é levado em consideração, né, do ponto de vista da soteriologia. Algumas igrejas algumas denominações têm isso, pensa diferente de como nós pensamos, mas nós ainda pensamos que temos, assim como Adão teve esse livre-arbítrio, ou seja, Deus criou o homem e disse, olha, você pode fazer escolhas. Não só pode, porque você tem opção, porque não adianta ter o poder fazer escolha se não houver opção para escolher uma ou outra. Então Deus falou, você pode fazer escolha, inclusive me rejeitar. E o homem optou essa escolha de rejeitar o próprio Deus. É claro que influenciado pelo maligno, mas antes ainda do homem, teve o próprio Satanás que se rebelou contra Deus. Então, ele também tinha essa liberdade de fazer escolha. Então, a gente precisa tomar cuidado até onde nós, ou até quando podemos fazer essa escolha e quais as implicações disso. Porque a gente nem sempre pensa nas implicações disso. Às vezes eu faço uma escolha tão assim, sem pensar, mas sem pensar,
uma escolha impensada, né? E sem pensar nas consequências disso. Isso traz prejuízos tanto na área social, na área física, na área espiritual. Mas nós, aqui a nossa lição vai falar da nossa liberdade para pecar, que foi o que o homem teve. E nós também temos. Então nós não pecamos assim, não somos culpados do pecado por conta do pecado de Adão. Evidentemente que ele, como representante federal da raça humana, ele trouxe isso, essa consequência a cada um de nós. Mas a Bíblia nos assevera, a alma que pecar, essa morrerá. Nós não seremos condenados por conta do pecado de Adão, mas por conta do nosso pecado, da nossa liberdade de escolher. Então a gente precisa tomar cuidado com essa liberdade. E nós temos mesmo, cremos que temos mesmo esse livre-arbítrio. Eu escolho entre fazer isso e aquilo, né? Então tem que pensar muito bem para escolher muito bem por conta das consequências disso. Pastor? Essa última palavra do pastor que diz assim que não pelo propriamente o pecado de Adão, mas pela nossa culpa. Isso já acontecia lá nos dias de Moisés, lá no tabernáculo. Existiam 2 sacrifícios que eram oferecidos. Era um pela culpa e outra pelo pecado. Aí você pergunta, o ouvinte pergunta, mas culpa e pecado não é a mesma coisa? Todos 2 são pecados. Só que quando se fala do pecado pela culpa, ou melhor, o sacrifício pelo pecado, está falando do pecado original, né? Quer dizer, o pecado que foi Adão que praticou e nós herdamos as consequências. E quando se fala do pecado pela culpa, está se falando do ato do pecado, que não foi Adão que praticou, mas fui eu que pratiquei, que é isso que o pastor está dizendo, não é? Então, pecado pela culpa é uma coisa, e o sacrifício pela culpa é um, e o sacrifício pelo pecado é outro, né? Então, veja bem, isso era feito uma vez por ano, né? Era o sacrifício coletivo, nacional de Israel, pela culpa e exatamente pelo pecado. Culpa e pecado. Pecado que Adão praticou, repito, e o pecado que fomos nós que praticamos. É outra questão. Em consequência do pecado de Adão, é bem verdade, mas somos nós, não é? E como os crentes em Jesus Cristo, nós temos o poder de vencer o pecado, né? É difícil? É, mas por isso que veio o Espírito Santo para nos fazer vencer o pecado, na pessoa bendita de Jesus. E muito bem. E nesse tópico, eu vejo também a preocupação aqui do nosso comentarista em mostrar como, embora essa realidade da morte, do sofrimento, né? A gente está falando da morte, mas vem junto essa questão do sofrimento, todos nós sofremos na vida, isso faz parte aí da nossa condição. O segundo ponto, ele chama aqui de a potencialização do sofrimento. Por mais que todos nós estejamos sujeitos à morte e ao sofrimento, há consequências nossas, há consequências daquilo que a gente faz, que podem potencializar este sofrimento, né? Então, embora a gente tenha falado aqui que a gente não sabe qual é a hora da morte, por conta dessa questão do livre-arbítrio, há muitas pessoas que antecipam a sua própria morte, né? Pessoas que poderiam viver mais se tivessem tomado alguns cuidados, se tivessem, né, uma melhor consciência e, no entanto, acabam não fazendo isso e acabam antecipando a sua própria partida. E o comentarista aqui coloca na questão das práticas sexuais ilícitas, a questão do uso de drogas e de tantas coisas que a gente faz. Isso foi falado, inclusive, na aula passada, né? Às vezes, é claro que aqui os exemplos que ele está colocando são coisas que são pecados, né? O uso de drogas, enfim, que acaba antecipando a morte da pessoa. Mas na aula passada a gente falou sobre isso na questão do cuidado pessoal. Se a gente não cuida bem de nós mesmos, nós estamos contribuindo para que o nosso tempo seja menor, né? Né, pastor? E há um texto bíblico, pastor, eu não me recordo agora, que diz o seguinte: não sejais demasiadamente ímpio, porque morrerias antes do tempo.
morrer antes do tempo. Então, Exatamente. é bem essa ideia. Há essa possibilidade, por conta do livre-arbítrio, de anteciparmos a nossa partida. Lembro que quando Jesus se encontrou com Saulo no caminho de Damasco, ele disse isso. Uma das coisas que ele disse para Saulo, né? Duro é recalcitrar contra os aguilhões. Como querendo dizer para ele, olha, você está provocando algo que é ruim para você mesmo. Esse seu orgulho, esse seu ódio, essa sua obstinação vai levar você à sua própria destruição. É uma das coisas que Jesus falou para Saulo lá no caminho de Damasco. Então, essa é uma questão muito, muito interessante, né? Porque embora a gente tenha estejamos nessa condição, há as decisões pessoais, né, individuais que a gente toma. Porque, pastor, existem doenças que nós herdamos dos nossos pais. Nós herdamos geneticamente dos nossos pais. A criança, de repente, já nasce com a doença incurável. E morre por conta dessa doença, às vezes, na infância ainda, né? Agora, algumas doenças somos nós que causamos, né? A autoexposição. E veja que, claro que isso tinha muito mais a ver com a lição anterior, né, do domingo passado, mas realmente a gente precisa se preocupar com isso, com cuidar do nosso corpo, primeiro por ser o templo do Espírito Santo. E Deus não quer que a gente faça extravagância, às vezes a gente faz alguma extravagância sem pensar nas consequências, né? Nós temos a frase, sempre ouvimos a frase, o crente não bebe, não fuma, mas come, gosta de comer. Isso é perigoso. Primeiro que a glutonaria é pecado, né? E depois, se você comer de forma exagerada também, ainda que não seja de forma de um glutão, você acaba ingerindo alimentos que são prejudiciais. Em grande quantidade, isso pode antecipar um pouco a sua vida, né? Ou a sua morte, né? Então, de forma que a gente precisa ter esse equilíbrio no comer, a forma que beber, né? Eu vou citar novamente a frase que eu citei domingo passado, que é exatamente a frase que eu ouvi de um professor, que tem muita gente, quando chega no céu, Deus dá um puxão de orelha nele. Fala, olha, meu servo, você veio antes para cá, não era para você ter chegado. Eu tinha tanto trabalho para fazer com você lá na terra, mas você que antecipou a sua vinda para cá. Você deveria ter dormido bem, preocupado com as suas horas de sono, comido regularmente, não da forma que você comia, as bebidas a mistura de alimentos que você fazia, né? E de forma que a gente precisa cuidar do nosso corpo, de repente fazer um exercício físico, ir até uma academia, não para ficar melhor, para ficar fitness, né? Mas para ter um envelhecimento saudável. No tópico anterior falou do envelhecimento aqui, né? Então o comentarista até cita aqui no livro, achei interessante, dos termos que foram feitos, né, de forma de amenizar o impacto. Então, antigamente era o velho, depois passou a ser o idoso, depois passou a ser a pessoa idosa, agora depois passou a terceira idade, e agora a melhor idade. Então é um eufemismo para diminuir esse impacto de a não aceitação da chegada da velhice. Mas não tem como escapar. Pode usar o eufemismo que quiser aqui. Isso vai acontecer naturalmente. Então a gente tem que se cuidar para envelhecer de forma da melhor maneira possível, mais natural possível, né? Porque dos grandes problemas que nós temos hoje é exatamente, o comentarista fala aqui da gerontofobia, né? Que é exatamente esse medo do envelhecimento. E medo por vários motivos, até às vezes são motivados mesmo esse medo, né? Porque a gente tem uma sociedade hoje que, sobretudo aqui nas grandes capitais, né? É uma sociedade meio que individualista. A própria família, né? Ela vai, por exemplo, os filhos vão se casando e vão... Eu estou hoje lá só eu e minha esposa, né? Então a gente se preocupa com isso, porque amanhã, de repente, eu vou ter que ter assistido por um cuidador. Isso não é confortável para a gente tem preocupação. A dificuldade da locomoção, a dificuldade
por exemplo, da demência, que algumas pessoas adquirem isso também. E você, 2 pessoas idosas em casa, é uma dificuldade. E precisa ser assistido por cuidadores, porque antigamente, e sobretudo em algumas culturas, eles valorizam demais as pessoas idosas. Então a família está tudo ali próximo, ali, vivia naqueles clãs, né? Tudo próximo um do outro, né? Então está lá cuidando dos idosos. Hoje não. Os filhos vão casando e vão saindo. E é bom que seja assim mesmo, né? Mas mais do que isso, eles têm as ocupações dele do dia a dia também. Não pode estar lá na casa dos pais, né? Que às vezes precisa de uma assistência diariamente, o dia todo. Eles não podem instalar. Então, essa é uma causa da preocupação dessa melhor idade. Esse tempo de vida. Jó, capítulo de número 14, versículo 5, é bem claro, diz assim: visto que os seus dias estão determinados. Quer dizer, quando nasce, já nasce sabendo, não é? Quando que vai morrer, quer dizer, Deus sabe, né? A pessoa já nasce com os dias contados. Vejam bem, visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhes puseste o limite, e não passará além deles, a menos que Deus queira, né? Deus pode fazer isso, como fez com o nosso irmão Ezequiel, né? Ezequiel, né? Ezequias. Muito bem. Então, eu aproveito bem rapidamente para dizer o seguinte: eu fui convidado uma certa ocasião, nós estávamos num culto quando pastoreava um determinado setor, nós estávamos o dia inteiro no domingo em culto de jejum e oração e tal. Quando deu às 10 horas, era das 6 da manhã às 4 da tarde. Quando deu mais ou menos umas 10 horas, uma irmã, membro da igreja, chegou e disse: pastor, eu queria ver se dá para o irmão ir orar para minha mãe, que ela teve problema, foi internada e tal, mas agora o médico já deu alta para ela está em casa, mas ela não está bem. Se dá para o senhor ir lá orar, convidei um presbítero, deixei o culto na responsabilidade do outro irmão e fomos lá. Aí, quando chegamos lá, uma casa muito grande, quarto, família, tudo lá, netos, filhas, uma família grande. A irmã estava, a senhora já de idade, em cima da cama. Aí, eu li esse texto bíblico aqui. Aí eu disse para todos eles: se eu disser que esta irmã tem mais algum tempo de vida, eu não estarei sendo sincero para com vocês. Porque quando Deus criou o homem, Ele já determinou quanto tempo vai viver. E diz que não passará, Ele colocou limite e não passará deles. Tem um limite. E eu tenho que dizer para vocês que o limite chegou. É duro, né? Aí, quando eu disse isso, aí uma das netas, ela está morrendo, mas é isso que eu estou acabando de dizer, minha filha. Chegou o tempo, venceu o tempo. É a palavra de Deus se cumprindo aqui agora. E é natural que isso aconteça, né? O que não é natural, o que não é comum, é os pais enterrarem os filhos. Isso é mais dolorido. É doloroso. Bem mais dolorido. Mas na pessoa já de idade, a gente que meio que é difícil, não é que aceita, né? Mas aceita um pouquinho mais do que os pais enterraram um filho. Essa irmã pertencia a uma outra igreja evangélica, o pastor passava lá na frente da casa, mas nem perguntava: pai do senhor, irmãos? Digo: agora acione o pastor dela para tratar do que precisa ser tratado, não é? Velório, sepultamento, enfim. O que eu podia fazer foi isso. Vim aqui informar que o tempo venceu. Foi uma experiência muito grande para mim. Imagino. Mas penso que toda essa discussão, ela faz o gancho aqui para o nosso terceiro tópico, né? Porque o primeiro tópico, o título do primeiro tópico é da perfeição à morte. E foi toda essa realidade que discutimos até aqui agora. Mas lá no último tópico a gente vai do abatimento à glorificação, né? Então tudo isso que a gente está falando aqui, e é um tema difícil, né, de nós abordarmos, mas que faz parte da realidade de todas as pessoas, né? Todos estão sujeitos à morte,
Mas a grande mensagem do Evangelho é justamente de que, como já foi dito aqui, o último inimigo, e que é o inimigo de todo mundo, é a morte. Porque tem inimigos que não são inimigos de todo mundo. Nem todo mundo tem problema com dinheiro, né? Nem todo mundo tem problema familiar, nem todo mundo tem problemas que não são gerais, não são de todos. Mas a morte é um problema de todo mundo, sem exceção. A morte é uma dificuldade. Bem democrático. É bem democrático, é bem democrático. Você pode não ter problema econômico, você pode não ter problema familiar, você pode não ter problema jurídico, mas o problema com a morte é um problema que todos nós teremos que enfrentar em algum momento. E a grande mensagem do Evangelho é de que Jesus passou pela experiência da morte, ele próprio morreu, mas foi, como nós já dissemos aqui, aquele que venceu a morte. Acabou com o poder da morte. Tanto é que quando a gente fala que Jesus ressuscitou, não é uma mera força de expressão, não é uma linguagem simbólica, a gente está falando literalmente. Jesus literalmente está vivo. Ele foi ao céu, porque a gente diz, né, o fulano morreu, agora vai para o céu. Jesus foi ao céu sem ter morrido. Quer dizer, ele morreu, voltou da morte, né? Vivo, foi ao céu vivo, né? Então, e o terceiro tópico, então, vai falar a respeito disso, da esperança que nós temos de termos um dia um corpo glorificado, como é o corpo de Jesus, o corpo que foi relatado, né, que depois da ressurreição de Jesus, Jesus apareceu várias vezes aos seus discípulos, e ele apareceu com o corpo glorificado. E a nossa esperança é de recebermos também esse corpo glorificado e vivermos um dia numa condição em que a morte não será mais um problema. Eu deixo com os senhores aí o comentário desse terceiro tópico. Na realidade, uma certa pessoa, quando eu evangelizava, perguntou para mim o seguinte: diga uma coisa, por que é que Deus não coloca todo mundo no céu? De uma vez por toda acaba com esse negócio de pecado. Porque é sempre essa questão, porque pecou, porque vai morrer, porque não sei o quê, porque pega, coloca todo mundo lá, perdoa todos os homens e coloca lá. Ele não pode fazer isso? Falei, pode, mas não vai fazer. Eu vou explicar por que é que não vai fazer. Exatamente porque o homem não está precisando somente de perdão. O homem está precisando de remissão. O homem está contaminado. E é exatamente isso que faz a gente sofrer. Essas coisas que estamos falando aqui, e que diz aqui o tópico da lição, é exatamente consequência do pecado. Não é? Então, o que precisa fazer é o que Jesus fez. É remir o homem dos seus pecados para poder colocar no céu. E nós temos que zelar por essa remissão, que é exatamente cuidar do corpo, porque as obras são praticadas através do corpo. Quando as pessoas dizem assim que a carne é fraca, porque a carne é a carne, nós precisamos saber de uma coisa. Existe um velhinho que mora dentro de nós, que a Bíblia chama de velho homem, ou seja, velha natureza, tanto no homem quanto na mulher, não é? Velha natureza. E essa velha natureza precisa ser mantida crucificada. Aí vem o que Paulo disse, porque eu sinto dentro de mim uma lei lutando contra outra lei. Vejam bem, e disse ainda que se nós, pelo Espírito, vencermos as obras da carne, viveremos. Então, a carne, na realidade, ela sofre a consequência do velho homem que está dentro de nós. Não é a carne em si que é ruim, como diz os gnósticos, né? Uhum. Não é a carne em si. É o problema da velha natureza. Essa velha natureza que tem que ser mantida, dominada. Porque Cristo, através da sua morte, nos deu esse poder, para que nós possamos realmente vencermos e fazer com que o nosso corpo expresse a verdade de Cristo na nossa vida. E é interessante, né, o que o senhor disse, né? A ressurreição, a Bíblia fala da ressurreição do corpo. A gente não vai ressuscitar como espíritos desencarnados, né? Com fantasmas, esse tipo de coisa. Não, nós vamos ressuscitar num corpo glorificado. A Bíblia valoriza, embora
a gente esteja discutindo aqui de que o corpo é frágil por conta do pecado, o corpo vai se deteriorando, mas a Bíblia valoriza o corpo, porque na ressurreição nós teremos um corpo glorificado, não seremos apenas almas e espíritos vivendo no céu, né? Mas com um corpo glorificado como o corpo de Jesus. E o Espírito que está dizendo aqui, se pelo Espírito vencerdes a carne, não é a concupiscência da carne, é Espírito com E maiúsculo, está falando do Espírito Santo, quer dizer, nós temos que dar lugar ao Espírito de Deus. O apóstolo também disse assim que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E é essa junção que nos faz manter o velho homem que Cristo já o venceu na cruz do Calvário, manter ele crucificado e nós sobressaímos fazendo a vontade de Deus por causa dessa conjunção do nosso Espírito com o Espírito de Deus. Essa é a nossa esperança, né? A glorificação do corpo. Glorificação. A esperança da igreja, de cada um de nós. Porque enquanto nós estivermos aqui, nesse tópico 3, vai falar sobre os nossos sofrimentos, o dia a dia nosso, mas nós não queremos antecipar esse dia da glorificação, ou pelo menos ir antes de que isso aconteça. Mas também temos medo do futuro, da idade, né? A chegada da idade. Nós temos duas opções. Ou pedimos para que Jesus nos leve logo, antes que aconteça algum problema um pouco mais grave, ou pedir que Jesus volte logo para que a gente não passe pelas dificuldades. Mas nenhuma das duas opções nós temos controle sobre isso. Então esperamos de fato a glorificação, o momento da glorificação, que é onde não haverá mais dor, né? Não haverá mais tristeza, nem morte, e que nós viveremos eternamente com Cristo de forma tranquila. Agora, enquanto não chegamos no momento da glorificação, que é o último estágio da redenção humana, nós estamos aqui sujeitos a tudo isso, a todas essas dificuldades. E ainda digo, aproveitando aí, pastor, Jesus não deixou ninguém enganado. Não tem surpresa nenhuma, a Bíblia é bem clara. Disse que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, não é? Então ninguém está enganado, eu vim ser crente, mas as lutas não cessaram, porque tem um evangelho aí da prosperidade que só falta pregar que a pessoa não vai mais morrer, né? Não morrer, né? Mas esse não é o evangelho autêntico que Jesus ensinou, não. Diz que tereis aflição. É interessante, só corroborando um pouquinho aí com o pastor Israel, né? Que tem exatamente esse evangelho da prosperidade, porque parece que você vem para a igreja, seus problemas acabaram, né? Eu digo que alguns que vêm para a igreja, quando eles chegam aqui, os problemas aumentam, porque alguma coisa que lá fora não era problema para ele, por exemplo, a prostituição, o vício, isso não era problema para ele, não tinha nenhum problema na consciência. Quando ele vem para a igreja, ele vai ver que isso é um problema, que tem que ser resolvido. É claro que temos, né, a ajuda do Espírito Santo para que a gente vença isso, e também a consequência das doenças, né? O Evangelho da Prosperidade. Vem para cá que todos os seus problemas acabaram, você não tem mais doença, você não vai ter mais desemprego, você não vai ter mais morte. Nós vimos aqui no período bem recente, né? Isso sempre acontece, né? Mas a pandemia. Não morreu só os lá de fora. Sim. Aqui de dentro também morreu. A gente morre por enfermidade, morre, a gente tem doença genética, morre, às vezes uma pessoa está enferma, nós oramos, a igreja ora, Deus cura, mas às vezes não cura. Vai para o hospital e não sai de lá, e morre lá, né? Porque isso é consequência do pecado. Enquanto não chegar a redenção definitiva, nós estamos sujeitos a isso. A minha última palavra aqui é dizer o seguinte, que não existe um versículo só na Bíblia que fale que existe aqui uma igreja triunfante. Não. Existe aqui uma igreja militante. O único versículo que fala sobre triunfo na Bíblia é um que Paulo, me parece que escrevendo aos Coríntios, disse para nós sermos triunfantes em Cristo Jesus no aspecto espiritual, triunfarmos espiritualmente. Mas nessa questão de prosperidade, não existe igreja triunfante, existe igreja militante. Muito bem. E aí eu digo o seguinte, né, que da mesma forma como a gente está dizendo que o tempo passa para todos e isso é inevitável, também é inevitável que a gente chegue ao final aqui da nossa aula
Infelizmente, gostaríamos de continuar conversando aqui com os irmãos, mas eu acho que isso que é a grande virtude da escola dominical, né? Proporcionar essas conversas, esses debates, né? E a gente vai crescendo nessa interação. Eu queria terminar dizendo aqui para você que está nos assistindo, eu me lembrei aqui quando os irmãos estavam comentando, né? E a gente até falou dessa questão dos milagres. Jesus faz milagres, cura, né? Ressuscita. Eu tenho uma expressão que eu li de C.S. Lewis, né? O C.S. Lewis diz que todos os milagres que Deus faz aqui na presente era são apenas pequenas demonstrações daquilo que Ele fará de forma definitiva lá na eternidade. Então Ele te dá uma cura aqui, mas para mostrar, olha, é uma pequena demonstração, porque lá no céu não vai ter mais esse problema, né? Ele resolve um problema para a gente aqui, né? Entrega uma bênção, mas como dizendo para nós, olha, é uma pequena demonstração, no mundo você vai continuar tendo aflições, mas eu te mostrei um pouco daquilo que eu farei de forma plena, completa, lá no céu, na eternidade, né? E é isso que a gente crê, que lá na eternidade, essa que é a nossa fé, todos os problemas, inclusive a questão da morte, serão plenamente resolvidos. Graças a Deus. E daqui a pouquinho nós vamos orar também aí por você que está nos assistindo. Antes, nós vamos ter agora um momento, que é o momento da contribuição. Então, você que está nos assistindo, vai aparecer aí na tela os canais para que você também faça aí a sua contribuição para a obra do Senhor. Tem aí o QR Code, tem a chave Pix, os caminhos aí para transferência. Então, nós vamos agora adorar a Deus com um hino. Você vai assistir uma gravação também de um dos hinos que foi cantado num dos eventos aqui da nossa igreja. E depois desse momento nós voltamos aqui para fazer o encerramento, orando por você, abençoando também a sua vida. Então, vamos adorar a Deus e não perca a oportunidade também de fazer a sua contribuição nesse momento.
bem, então louvamos a Deus e você viu aí as imagens desse louvor gravado aqui na Catedral de Perus, num dos eventos que acontecem. E aqui na nossa igreja a gente tem anualmente grandes eventos. E nesse final de semana, no mês de outubro, está acontecendo o CAMP, né, o Congresso de Adolescentes do Ministério de Perus. E eu digo isso porque eu sei que tem muitos irmãos de outras igrejas e pessoas não evangélicas também que acompanham a aula aqui da nossa escola dominical. E fica aqui o convite para que você possa participar dos eventos que acontecem. O CAMP é o Congresso de Adolescentes do Ministério de Perus, que esse ano tem uma celebração especial, lembrando, né, da história, são 25 anos do CAMP, né, que é o Congresso de Adolescentes do Ministério de Perus, reunindo adolescentes aí de todo o país que estão louvando a Deus. Você pode acompanhar aí na TV AD Perus também as gravações das pregações, dos louvores, das atividades desenvolvidas neste final de semana. E nós, então, chegamos ao final da nossa aula da Escola Dominical. Eu quero agradecer a Deus aqui pela vida do pastor Israel, que atendeu aqui o nosso convite, e nós nos sentimos honrados, pastor, de receber o senhor aqui, aprendendo sempre com o senhor aqui a respeito das questões bíblicas, né? Pastor Israel, que é uma das referências do Ministério de Perus na área do ensino. E agradeço também, professor Isaías, nosso superintendente, juntamente também com o pastor Edson Dominicali, a quem nós mandamos aqui o nosso abraço. Pastor Edson sempre nos apoiando também em todas as atividades do Ministério do Ensino, ao grupo de professores aqui da Catedral, bem como o nosso pastor Elias Cardoso, que nos proporciona também essa oportunidade de estarmos desenvolvendo esse Ministério do Ensino juntamente com os irmãos. Eu quero agradecer a você que esteve aqui nos assistindo e quero dar, antes, né, também de nós orarmos para encerrarmos, dar a oportunidade aqui para os professores fazerem as suas considerações finais. Bom, agradecemos a oportunidade, o trabalho que nos foi conferido aqui nesta manhã. Queremos pedir que os irmãos assistam a aula, acompanhem a aula, reflitam sobre a aula. É claro que não esgotamos os assuntos aqui, mas o que foi passado aqui foi o básico, né, da lição de número 3, que é o corpo e a consequência do pecado, e saber que isso acontece com cada um de nós, qualquer um que nascer, a partir do momento do nascimento, está sujeito a todas as consequências do pecado. Evidentemente que uns mais, outros menos, né? A gente vai ver isso durante o nosso convívio com as demais pessoas. Uns sofrem mais por N fatores e outros menos, mas a verdade é que todos, a partir do momento que nasceu, está sujeito a essa deterioração do corpo, né, e a consequente envelhecimento e a consequente morte. Então esteja firme com Cristo, porque isso vai acontecer, mas se você estiver firme com Cristo, você estará também pronto para o momento da nossa glorificação, onde não haverá mais nenhum desses problemas que nós passamos aqui no nosso dia a dia. Eu também quero louvar a Deus por essa oportunidade, agradecer pelo convite mais uma vez, fazer minhas as palavras do pastor Isaías, acrescentando apenas o seguinte, sobre a importância do ensino. Falava há pouco com o pastor Maxwell, e a igreja tem uma tendência de dar mais destaque à pregação do que ao ensino. Quando as duas coisas são importantes, as duas têm que ter o mesmo destaque, porque uma é consequência da outra. Então, a gente observa que em grandes eventos, pregador prega, enfim, as pessoas se convertem naquele primeiro momento emotivo e a pregação cumpre o seu devido papel de informar e trazer sobre o sacrifício de Cristo e trazer as pessoas para se converter a Cristo, vir à igreja. Mas só que o problema está no outro dia, né? No outro dia, as pessoas entraram pela porta bonita da pregação e às vezes nós nos esquecemos de fechar a porta dos fundos por onde essas mesmas pessoas vão embora por falta de ensino. Portanto, este momento aqui é muito importante, como eu sempre tenho destacado, a escola dominical, o culto de ensino, são muito importantes para que haja um entendimento. Um certo escritor e teólogo dizia o seguinte, que o ensino
explica a pregação. E quem vai explicar a pregação são as pessoas que estão na igreja no dia seguinte, na escola dominical, no culto de ensino, enfim, para que as pessoas realmente possam agora caminhar a sua nova jornada cristã. Amém. Deus abençoe a todos que Amém. estiveram ao alcance do nosso ensino, ou do ensino da palavra de Deus. Pastor, eu pedi para o senhor orar por nós nesse momento e por todos aqueles que estão nos acompanhando. Santo e eterno Deus, nós queremos te louvar e agradecer por esse momento ímpar, Senhor, em que aqui o Senhor nos concede a oportunidade de ministrar sobre a lição da escola dominical, mais especificamente neste momento, porque não teremos aqui no domingo que vem, em função dos trabalhos da agenda da igreja com os nossos adolescentes. Mas queremos te louvar pela vida dos irmãos que estiverem ao alcance da nossa voz, como também de nos ver através dos meios sociais, e queremos te pedir para que todos sejam, Senhor, plenamente, através desses ensinos, edificados na sua fé, no seu conhecimento, para esperar a volta do Senhor Jesus. É em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço por todas essas bênçãos. Amém. 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 Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe você que esteve nos acompanhando. Te convido para no próximo domingo participar da escola dominical. Estudaremos ainda sobre o corpo, mas falando sobre o corpo como templo do Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e que Deus te abençoe. No outro domingo, né? AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.